Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, na paz, na tranquilidade, com a família tudo de boa. E se não tiver, pessoal, se tiver qualquer probleminha, não se preocupa, gente. Tenha fé, que tudo melhora sempre que uma porta fecha, outra abre. Beleza? Pessoal, começar com os avisinhos de sempre. Pessoal, se vocês forem sair, usem máscara, evitem aglomeração, lavem bem as mãos com água e sabão quando chegar em casa, quando mexer com dinheiro ou qualquer coisa que você trouxer de fora de casa. Porque a situação tá feia e a gente tem que se cuidar, né? Usa álcool em gel, álcool, se possível. Se não, continua lavando a mão com água e sabão, que também funciona, gente. E vamos ter consciência, lembrar que não é só a gente tem também família, amigos, tudo, que dependem da gente, pessoal. Talvez nós não peguemos, mas a gente pode transmitir. Então, vamos ser conscientes, beleza? Pessoal, continuando com outro aviso aqui, esse é importante. A questão do trabalho, gente. Eu mandei 2 trabalhos. Muita gente me mandou, mas tem gente que não me mandou nem o primeiro. Não me mandou nada. Pessoal, eu dei muito prazo para isso. Se vocês não mandaram, vocês têm até hoje para entrar em contato comigo, me explicar por que não mandou, para a gente conversar e ver se eu vou aceitar o trabalho ou não. Beleza? Não adianta choro depois. Vai ficar com nota vermelha quem não fez. E melhor ter uma boa justificativa. Beleza? Vamos começar a matéria então, pessoal. Hoje a gente vai começar uma matéria nova. A gente vai dividir em 2 partes. A gente vai ter essa primeira parte hoje e a próxima na próxima semana. A gente vai começar a trabalhar um pouquinho o ambiente que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho os motivos, tudo, o ambiente que estava a Europa, que levaram a isso. E na próxima aula a gente vai falar sobre a guerra propriamente dita. Beleza? Antes de mais nada, a gente precisa voltar um pouquinho para entender os motivos que levaram isso. Para a gente compreender melhor isso, a gente precisa entender as dinâmicas do capitalismo e suas crises que levaram à Primeira Guerra Mundial. E com isso a gente começa com um momento muito importante da história do ser humano, que é a Revolução Industrial. A gente trabalhou isso e vamos falar um pouquinho mais. Primeiramente, gente, a Revolução Industrial, ela teve início no começo do século XVIII e ela foi um momento revolucionário em que todo o processo industrial se transformou, que foram quando foi a substituição do trabalho humano pelo uso de máquinas, automatizando tudo e fazendo os meios de produção desculpa, se tornarem muito mais rápidos e a produção aumentar em proporções nunca vistas antes. Criou uma nova classe social, que seriam o proletariado, os assalariados. A consolidação do capitalismo ele se veio com a Revolução Industrial. Por quê? Mudou amplamente a vida das pessoas. Grande parte da população camponesa deixou suas terras e passou a trabalhar nas fábricas. Isso gerou um aumento substancial das cidades e, consequentemente, um boom populacional, onde houve um grande aumento nisso. E esse capitalismo, qual que é a ideia do capitalismo, gente? Você investiu o mínimo possível e conseguiu o máximo de lucro possível. E isso foi possível com a industrialização. A industrialização ela permitiu que uma nova classe social surgisse, que são os burgueses. Esses burgueses eles começaram a investir nessa indústria, onde eles investiam uma quantidade, vamos dizer, 10 moedas, e no final eles lucravam 10.000 moedas. E o objetivo deles era o quê? Cada vez usar menos moedas e aumentar esse tanto de moedas que eles recebiam. Essa é uma ideia mais básica de como é que funciona o sistema capitalista. E com esse sistema capitalista, vai começar a mudar a maneira em que os países da Europa começam a se ver. Vai criar um momento que vai ser conhecido como imperialismo. O termo imperialismo, gente, ele surgiu, obviamente, em uma era de impérios. E em grande parte disso trata-se dos grandes impérios que começaram a surgir na Europa.
Mas se a gente for falar desse imperialismo do século XIX, ele consiste num tipo de política expansionista das principais nações europeias, que tinham como objetivo o quê? A busca de um mercado consumidor, de mão de obra barata e de matéria-prima para o desenvolvimento das indústrias. Porque o próprio país deles já não era o suficiente. Eles precisavam de um mercado para esses bens de consumo. Porque com a industrialização, a produção foi tão grande, foi um boom tão grande, que eles precisavam de novos mercados para poder escoar essa produção deles, para eles terem mais lucro. E para eles continuarem produzindo, eles precisavam de matéria-prima. E a matéria-prima que tinha produzido no país deles era insuficiente. Então eles precisavam de mais territórios. Não somente para a matéria-prima e para o mercado consumidor, mas sim para a mão de obra, para poder trabalhar para eles. E é aqui que entra esse movimento imperialista. Esse fenômeno de expansão ele teve início a partir do momento em que a Revolução Burguesa, a Revolução Industrial, começa. Houve esse forte processo de industrialização que teve em Inglaterra, Alemanha, Itália e França. Essa indústria ela gerou, por consequência, uma forte concorrência entre essas nações, que passaram a disputar territórios e estabelecer fronteiras com exércitos entre si para poder ter um local onde vender. Começou a ter uma briga, não por ideias, tudo, mas por uma questão econômica. Começou a se desenvolver colônias com o único objetivo de servir como lugar para tirar matéria-prima e comprar o material industrializado dessas nações. O capital gerado pela indústria, isto é, toda a riqueza do processo de produção, desde o meu maquinário até o produto para consumo, precisava de crédito e sustentava precisava de crédito, de dinheiro, tipo de mercadorias para se sustentar. Então começou a se criar um novo setor de capital financeiro, como os bancos, as bolsas de valores, elas passaram a se integrar em tudo, em toda a sociedade, em todo o setor industrial, criando uma maneira de estruturar a complexidade da economia mundial total que estava se desenvolvendo. E com isso, assim como nos séculos XV, XVI, XVII, nos quais as nações de Portugal e Espanha promoveram a colonização do continente americano, e essas colônias elas podiam a extração de matéria-prima para esses países, os outros países começaram a desenvolver a industrialização, viram nisso uma saída para uma procura de matéria-prima e um mercado consumidor. E eles puseram os olhos em onde? Na Ásia e na África. Esse processo de expansão foi marcado com várias tensões e guerras, mas não entre os países, mas sim nessas colônias. A África, por exemplo, teve seu território dividido nesta época entre as nações europeias, num evento denominado Conferência de Berlim, que ocorreu em novembro de 1884, onde essas nações se juntaram e simplesmente dividiram, falaram: essa parte é minha, essa parte é de você, essa parte é de outro. E mesmo assim, começou a ter uma rivalidade entre as nações, porque elas sempre queriam mais territórios. A Inglaterra, nessa época, ela ficou conhecida como o Grande Império, onde o sol não se põe. Por que ela recebeu esse nome? Porque o território dela era tão vasto, mas tão vasto, que pelo menos numa parte do território dela sempre estaria dia. Seria dia. Nunca seria noite em tudo. O imperialismo chegou a um ponto de saturação no início do século XX, com as tensões entre as nações se tornando cada vez mais fortes. Por quê? As nações que demoraram mais a se industrializar, elas queriam um pedaço do bolo, elas queriam colônias. Então começou a criar um conflito entre essas nações. E com esses conflitos começou a política de alianças. Essa política de alianças é que esses países começaram a se aliar
um contra os outros, um com os outros, uma maneira de defesa mútua. E isso vai levar ao estopim dessa guerra, que a gente vai trabalhar na próxima aula. Então, gente, recapitulando, os motivos que vai levar a essa Primeira Guerra Mundial: a expansão rápida da industrialização, o fortalecimento e consolidação do capitalismo, a expansão das colônias e o conflito e rivalidade que vai ter entre essas nações em prol dessas colônias, desse território, que vai levar a todo esse conflito. Espero que tenha dado para entender, gente. Qualquer dúvida é só falar comigo no privado, beleza? É só pôr seu nome e turma. Pessoal, como sempre, não precisa copiar o texto, somente os exercícios. Terminou de responder? Me manda a foto, beleza? Qualquer dúvida sobre a explicação que teve aqui, pode me falar no privado, gente, que eu gravo áudio, explico para vocês, eu estou aqui para isso. Beleza? Então, vamos que vamos, pessoal.